pessoas que sonham mais do que outras, Sim. que lembram mais dos sonhos. Lembrar dos sonhos é um bom sinal do sexto chakra. Se essa pessoa não lembra dos sonhos, não é um bom sinal. Significa que ela está mais longe do seu mundo inconsciente, né? Eu, por exemplo, quando vou dormir, é mais intenso do que na vida real. Para um alquimista, o mundo onírico é 2 vezes mais importante do que o mundo real. O que aconteceu hoje vai depender do quê? Do que aconteceu essa noite. O que eu vou fazer essa noite no sonho vai criar o meu dia de amanhã. Não que cria, mas vai ajudar a inspirar, a despertar, a conectar coisas, né? Não é só premonição, tá? Às vezes é premonição, às vezes é liberação de memória, é curas. Muitas curas acontecem no mundo onírico. A maioria das curas que a gente faz acontece no mundo onírico. Por isso que você pode até fazer uma constelação familiar, você pode fazer uma ayahuasca, mas depois vai ver o que acontece depois no sonho. Também acontecem coisas, né? É no sonho que depois as coisas acontecem, porque é onde você integra as suas memórias, né? Bem, coloquei esse vídeo aí do Stefano só para vocês entenderem um pouco do contexto do que eu quero compartilhar. Essa noite eu tive um sonho e foi muito interessante tudo que me veio de informação. Vou fazer alguns parênteses para que fique mais claro a explicação também para vocês, para quem também nunca teve nenhum acesso com nenhum tipo de terapia holística ou sistêmica ou própria psicanálise, então às vezes fica um pouco muito confuso, né, de compreender, mas quem são aqueles que são meus clientes, já passaram por algum tipo de técnica ou terapia comigo, já tem um pouco de uma noção de como que funciona, né, cada um dos atendimentos. Então, essa noite, eu tô olhando aqui porque eu quero mostrar para vocês esse livro que eu sonhei, que eu estava em algum lugar com uma mulher que era minha professora, não sei, alguém que tinha essa referência de professor. E eu peguei esse livro no sonho. Não sei se vocês conhecem Imitação de Cristo. Ele é o livro católico mais lido depois da Bíblia, Tomás de Kempis. E é bem interessante, mas eu leio ele aleatoriamente, numa sequência, às vezes aleatoriamente. E aí, nesse sonho, eu peguei esse livro e falei, já que eu tô aqui esperando, eu vou começar das primeiras páginas. E aí, quando eu peguei o livro nas minhas mãos, eu vi a foto dos meus pais, uma foto antiga, muito bonita, por sinal. E na sequência, eu vi uma foto da minha avó materna. Eu acho que uma das poucas lembranças que eu tenho dela, eu tinha 6 anos quando ela faleceu, era a mesma imagem de uma das poucas fotos que eu tenho, essa lembrança, que era ela sentada numa cadeirinha, no sol, penteando o cabelo, com uma saia verde água e uma blusinha creme. E era essa foto que estava no livro. Falei, peraí, mas esse livro está contando a minha história? Como assim? Os meus pais e agora a minha avó aqui. E aí, na imagem que eu tinha no sonho, estava até rasurado, sabe? Quando a gente vira bem aqui, né? Para ler até o cantinho. Tinha até esse detalhe, assim, de rasura no livro. E aí eu comentei com essa pessoa que estava ali me acompanhando no sonho. Não, essa história é real, porque quem escreveu esse livro foi a minha amiga, que é jornalista, e ela faz tudo baseado em fatos reais e em dados e documentos. E o primeiro parêntese que eu quero fazer é que no ano passado, essa minha amiga, no caso, do sonho, ela escreveu um livro sobre a história do Frei Policarpo, e eu fui a responsável pela revisão do livro. Então, realmente, era uma confirmação ali nesse sonho de que aquela história era real, porque veio essa referência dessa minha amiga, que era ela que tinha escrito esse livro. E a outra referência de veracidade é que esse livro é inegavelmente um livro
que tem muita credibilidade, né? Então, duas provas de que não era só um sonho, que era muito real. E aí acabou essa cena desse sonho e eu fui para uma outra cena onde eu estava com uma outra amiga e nesse sonho eu abri um baú e nesse baú não eram apenas imagens, eram como se fossem objetos reais. E nessa nova imagem tinha os meus bisavós, que eu não entendi direito. Um deles era Manuel, eu me lembro do nome, um trecho da história dele, mas através de objetos. E a outra bisavó era Balbina. E aí eu pensei, mas Balbina e Manuel, eles não foram casados. Porque eu tenho o projeto da minha árvore familiar, né, que eu já fiz há alguns anos, e aí não estava entendendo nesse sonho o que era aquele significado. Não fazia sentido, né, nesse momento. E aí logo abaixo deles tinha a filha deles que se chamava Maria. E aí ficou mais confuso ainda esse sonho. E esse Manuel era alguém que trabalhava ajudando pessoas através da sua capacidade espiritual, mediúnica. Então, no sonho, trazia bastante essa informação reforçada, né? De que ele ajudava pessoas através, desculpa, através da sua capacidade, né? Espiritual. E essa Maria aqui no sonho era sua filha? Ela usou da sua capacidade, do seu poder, né? Para prejudicar pessoas. Então, aquilo me trouxe uma confusão mental tamanha nesse sonho, porque eu fiquei tentando entender o que tudo isso tinha relação comigo hoje, com a minha vida, né? E não preciso nem dizer que eu acordei, perdi o sono e fiquei tentando lembrar de cada detalhe, né? Desse sonho, que não é sonho, que talvez não seja sonho. Mas por que eu quero compartilhar com vocês? Porque os meus clientes, eu sempre falo para eles, né? Quando fazem uma técnica que for, porque eu trabalho com regressão, eu trabalho com constelação familiar, limpezas energéticas, limpezas espirituais e também psicanálise. Então, todos esses estudos, eles, em algum momento, eles falam que o nosso processo, né, de cura, de elaboração, de acomodação de todas as energias que a gente faz durante a técnica, muitas coisas acontecem durante o sono. Então, é o jeito do nosso próprio corpo, nosso próprio organismo organizar e trazer, transmutar essas energias, né? O nosso mental, nosso emocional, nosso espiritual. Então, muito dessas catarses acontecem também durante o sono, né? Então, isso é muito, muito claro para mim. E eu tenho também muita crença de que muitas respostas também vêm para mim através de sonhos, porque eu já dou esse comando, né, antes de dormir. E, né, todas as vertentes dos meus estudos, em algum momento, elas falam sobre esse processo que acontece durante o nosso sono, né, através dos sonhos. O próprio Jung, né, falava das metáforas, né, dos arquétipos que a gente traz e elabora, a interpretação de sonhos, enfim. Muito interessante tudo isso, né? Eis que pela manhã fui pegar o projeto da minha árvore, tá aqui na minha frente, quero mostrar para vocês. E tudo realmente era conforme aquilo, e eu entendi qual que era aquela confusão que estava acontecendo ali. E aí, pegando aqui o projeto da minha árvore, realmente o que apareceu ali no sonho, né? Fez muito sentido porque eu não tinha entendido ainda, de fato, outras vezes que eu peguei esse projeto para ler. Então, aquele Manuel que aparece ali no sonho, que para mim não fazia sentido nenhum, porque ele era casado com uma Maria, né? E aqui eu revendo faz todo sentido, que agora, né, fica mais claro.
Então ele casou realmente 2 vezes. Primeiro com essa Maria e depois ele casou com a Balbina. Então quando a gente olha, né, para os contextos familiares, quando a gente fala de expiação à culpa ou de dinâmicas ocultas, lealdades invisíveis, que a gente às vezes vem para resgatar e curar no nosso sistema familiar, sem ter a consciência, é disso que a gente está falando. Então, no momento que a gente começa a fazer esse tipo de terapia, aprender um pouco mais, né, sobre constelação familiar sistêmica, os emaranhados que a gente traz, né, para elaborar aqui nessa vida, ou mesmo quando a gente fala de regressão, ai, Josi, mas eu não acredito em regressão de vidas passadas. Sim, mas você acredita na sua história familiar. Então, às vezes é a mesma coisa. A gente traz algo que é sistêmico para a gente resolver, para a gente curar da nossa ancestralidade. Então, o que a Josi hoje trouxe, e através do meu trabalho, eu estou curando também na minha árvore. E o que você também aí traz que não faz sentido nenhum às vezes para você, mas que você só está repetindo um padrão que é do seu sistema familiar. Então, muitas coisas que a gente às vezes não tem consciência está ali nesse baú. Como veio essa representação para mim, um baú de memórias e de coisas que a gente veio e trouxe para reparar no nosso sistema familiar. Então, se essa Maria causou algum mal através do seu poder, de magias, ou seja lá o que for, eu não sei dizer se isso é verdade ou não, mas talvez isso faça muito sentido para algumas coisas também que eu busco entender, que eu busco compreender e me liberar. Então, quando a gente tem consciência, a gente começa a se liberar. E é assim que a gente desfaz muitos emaranhados mesmo, que a gente fala tanto de constelação, né? E quando a gente ganha essa consciência, a gente pode olhar para essas histórias com muito amor e sem julgamento, para a gente se liberar. Então, é assim que a gente corta padrões de repetição, é assim que a gente para de repetir de geração em geração, às vezes, dores e sofrimentos que não fazem sentido racionalmente. E como ontem eu tinha feito uma sessão de regressão com uma cliente, tudo fez muito sentido eu ter tido esse sonho justamente ontem, né? Então, para mim, tá muito claro. Eu fiquei ainda um pouco chocada, né? Depois que eu me dei conta de tudo que aconteceu. Mas é impressionante como as informações vão chegando na medida que a gente está pronto também para acessá-las, né? Então, assim, não tem outro jeito, né? Quando a gente busca compreender nossa história, se conhecer, conhecer as nossas dores, nossas questões todas, seja através de constelação ou psicanálise ou terapias holísticas, né, limpezas energéticas e espirituais, tudo começa a fazer mais sentido. Mas é o quanto a gente está pronto também. E é o momento de cada um. E dou conta de lidar com essa informação, porque às vezes a gente ainda não está pronto. Então, por isso que a caminhada do nosso autoconhecimento realmente ela é uma jornada. Na medida que a gente vai identificando, a gente vai elaborando, a gente vai se liberando de muitas coisas, né? Então, agora faz mais sentido. E o quanto que isso fica muito claro, né? O quanto isso vem de respostas para muitas das questões que a gente busca, que a gente tenta elaborar. E, enfim, senti que deveria compartilhar com vocês um trecho da minha história, né? E o quanto o acesso a essas informações, elas vão chegando para nós na medida que a gente também está disponível para olhar, elaborar e curar, porque a cura não é só nossa. A cura é de todo o nosso sistema familiar, é passado, presente e futuro, atemporalmente, e liberando também as próximas gerações, né? Agora eu entendo muito mais
um grande trecho a mais do meu propósito como terapeuta, o que eu vim fazer e o que eu posso deixar no passado com os meus ancestrais, o que é deles, e fazer de uma forma diferente também, e assim me liberar de muitas questões. Então, se você não experimentou nenhuma técnica ainda nesse sentido, vale a pena esse ano experimentar. E eu quero também que vocês deixem aí nos comentários alguma dúvida que vocês tenham a respeito disso, e se vocês têm essa percepção, né, de sonhos, de respostas através dos sonhos, ou se vocês têm curiosidade sobre alguma dessas técnicas, enfim, deixa aí nos comentários, e na medida do que eu puder e souber, eu vou responder vocês. Ok? Então é isso.